A gente viu que fizesse. É, o José Luiz Penelas. Oi, Penelas, cadê você? Tá escondido? Minha internet está muito ruim. Eu reclamei para Claro Net. Eles mudaram o meu modem, ficou pior. Eu aumentei a velocidade, baixou. Não sei mais o que fazer com esses caras. Que terror. Ô, Penelas, desconecta e conecta de novo, Penelas. Tá, vou lá, tchau. Ô, Timóteo, se eu não Tchau. voltar, a culpa é tua. E aí, Bela? Oi, Temote. E o passarinho? E o passarinho? E o passarinho? Passarinho tão bonitinho, mas eu sem querer mandei pro grupo, não era pro grupo? Mas tá bom. Ele criou asas e voou, foi embora. O Júlio tá muito quieto. Fala alguma coisa aí, Júlio. Essa musiquinha do Júlio é muito gostosa, hein? Eu não sei cortar o som de vocês aqui. Aperta aí o microfone e corta todo mundo. Você está falando muito, você já corta logo. O meu não precisa cortar que eu vou ficar quieto, viu, Júlio? Eu sei, eu estou cuidando de outra coisa agora. Cada um interrompa seu som, por favor, que eu não estou conseguindo interromper de todo mundo. Então o meu já vou cortar aqui.
Boa noite a todos. Eu acho que já recebi 30 e poucas pessoas, não sei se vai chegar mais alguém, mas, de qualquer forma, eu quero agradecer a presença de vocês e dizer que, para mim, é uma honra estar falando um pouquinho do velho Dom, e eu gostaria de que você realmente aproveitasse essa noite, como vai ser a primeira técnica do treinamento. Você vai fazer uma reciclagem e o pessoal que está fazendo pela primeira vez vai ter oportunidade de aprender algo novo. Então, lembrando que eu vou fazer a reciclagem e também apresentar para quem está chegando pela primeira vez. Então, vou admitir o Luiz Augusto aí. Então, de vez em quando, eu vou admitir alguém aqui, pelo menos como é a nossa primeira reunião, eu estou aprendendo e o pessoal também está aprendendo a chegar por aqui. Eu quero chamar a atenção na meditação dinâmica, revendo as técnicas do velho Dom. Hoje, vamos rever ou aprender a relaxar. Então, quem já conhece, simplesmente vai ter a oportunidade de, comigo, dividir essa parte. Então, eu estou colocando aqui que meditação é um conjunto de ações para silenciar a mente. Então, meditação é um conjunto de ações para silenciar a mente. Vamos ver o que a gente pode falar um pouquinho mais disso. Usa-se normalmente como artifícios. Observar a respiração é um tipo de meditação. Repetir um tipo de mantra comum a um grupo ou aquele que o mestre dá um mantra individual. E também usar a imaginação, que é o nosso caso. Então, eu quero lembrar o seguinte, que a meditação tem um propósito primeiro, que é o silêncio. Então, esse silêncio interior é a primeira busca que a pessoa que inicia a meditação procura. Também a gente pode dizer o seguinte, que a meditação é uma forma de interiorização em busca do autoconhecimento, quando a pessoa quer se conhecer, de se transformar, é uma ferramenta que te permite a autotransformação, e também a autorrealização. Então, é lógico que, à medida que a gente desenvolve a habilidade da meditação, a gente começa a direcionar ela para a nossa vida. Então, nessa primeira meditação, a gente tem como propósito o relaxamento físico e mental, que também a gente costumava e chama também de relaxamento progressivo. Quando a gente faz o treinamento Dom completo, a gente aprende pelo menos 4 modalidades de relaxamento, e é isso que você vai ver ao longo das técnicas que a gente vai apresentar. E a gente costuma também simplificar. Eu vou entrar no nível alfa. Para quem desconhece o termo, logo mais eu vou falar sobre isso. Eu quero fazer alguns lembretes importantes que ajudam a gente a melhorar o nosso relaxamento. A primeira coisa importante para quem está pela primeira vez é pensar o seguinte: o que é relaxar? Então, eu te faço uma outra pergunta. O que é tensão? Tensão é quando você prende a respiração, a musculatura, você faz força, e relaxar é o contrário. Então, tensão é quando você pressiona os músculos, e relaxar é quando você solta. É importante a gente ter em mente isso, principalmente os que estão aqui pela primeira vez. Então, ajuda
um bom relaxamento da coluna. Eu agora vou pedir que você participe comigo das explicações. Então, observe essas duas figuras da cadeira. Se você está sentado em uma cadeira, procure ver se você consegue segurar a cadeira como mostra na figura. Então, segure, aí você toma uma respiração e se pressiona contra a cadeira. Puxe o seu corpo contra a cadeira. Faça toda a força que você puder e quando você soltar o ar, solte a tensão. Aí você já vai começar a entender melhor o significado de um relaxamento. Então, quando você quer relaxar sua coluna e você está sentado dessa forma, tome uma respiração profunda e faça toda a força que Deus te deu, né? E aí você vai ver como isso vai te ajudar na sequência. Ajudo também para fazer um bom relaxamento do tórax e no abdômen. Coisas que simplificam, e eu gosto dessas coisas que simplificam. Olhe a posição das mãos. Faça esse engate na frente do peito. Faça esse engate na frente do peito. Tome uma respiração profunda e puxe. Tente abrir, mas faça força. Então, se você fizer toda a força que Deus te deu, quando você soltar, você vai ver a sensação agradável no seu peito, na região da barriga. Então, isso te ajuda muito. Outra posição que eu gosto muito é essa. Olha a posição das mãos. Faça a posição das mãos uma contra a outra, tome uma respiração e pressione com toda a força que você tem. Faça isso comigo. Teste. Faça essa força e depois solte bem devagarinho e observe o relaxamento que você vai conseguir. A gente fala sempre numa posição confortável para meditar. O que é uma posição confortável para você? Então, tem que tomar cuidado com alguns detalhes, quer dizer, evitar a coluna torta. Então, se você quer permanecer consciente durante a sua meditação, então procure uma posição confortável, coluna reta, tá? Para que você realmente aproveite o que a gente pretende orientar. A pergunta que você podia me fazer: nós podemos fazer o relaxamento deitado? Olha, poder, pode. Só que eu aconselho o seguinte: primeiro, desenvolva a disciplina, porque senão você acaba dormindo. E a meditação dinâmica pode ser utilizada para a gente dormir. Tem técnicas que a gente vai ver para isso. Mas o importante é os 10, 15 minutos que você vai fazer a sua meditação, que você direcione e tire proveito dela. Então, outra coisa que as pessoas têm dificuldade, a posição ideal para a cabeça. Quando você vai fazer meditação, como é que fica a posição da sua cabeça? Então, eu quero que você olhe essas duas imagens e imagine como se faz isso. Então, você baixa a cabeça até tocar com o queixo no peito. Solte bem. Aí você toma uma inspiração e depois deixa ela voltar para a posição ideal. Então, você encosta o queixo no peito, inspira, e depois, quando você inspira, ela vai fazer pressão para cima, mas vai parar na posição ideal para você continuar o relaxamento. Então, é uma coisa que você deve observar, tá? Para que você tenha bons resultados com suas meditações. Aqui eu coloco o seguinte: a orientação pedirá que você faça respirações profundas. Então, quando a orientação ou quem está dirigindo a meditação fala em respiração profunda, tem um significado especial para cada situação. Veja o que eu quero te orientar aqui.
Bom, aqui, veja bem, a respiração profunda ideal é aquela que você puxa pelo nariz, inspira pelo nariz, e ao exalar, você solta pela boca. É obrigatório? Não. Mas experimente fazer e veja a diferença na prática. Então, quando é que a gente vai orientar respirações profundas? Normalmente, quando o orientador começa o exercício, ele vai pedir que você faça 3 respirações profundas e observe o seu corpo livrando-se das tensões desnecessárias. Então, normalmente, você vai iniciar uma meditação, quem está orientando diz assim, iniciamos com 3 respirações profundas, a primeira, a segunda, a terceira, você vai ver depois. Então, quando começa, tem 3 respirações profundas que têm um propósito, liberar as tensões aparentes. Ok. Depois, quando você inicia, depois de fechar os olhos, então você toma uma respiração para fazer o relaxamento físico. Então, quando você toma uma respiração profunda, com o propósito de fazer o relaxamento físico, você vai observar, normalmente, essa respiração profunda é associada com o número 3, para que o número 3 represente o seu relaxamento físico. Depois eu vou te orientar como isso vai acontecer. Então, mas é importante que você tenha uma respiração para o relaxamento físico, uma respiração profunda para o relaxamento mental, e que quando você vai fazer o relaxamento mental, normalmente a gente pede que você procure esboçar um sorriso e se livre das tensões do rosto, procure lembrar de uma atividade que te dá prazer, que te deixa alegre. Bom, e também tem uma respiração profunda para fazer o relaxamento físico e o mental, tá? A integração dos dois, e que normalmente a gente associa ao número 1. O relaxamento mental é associado ao número 2. O relaxamento físico e mental é associado ao número 1. E aí, para quem está fazendo pela primeira vez, normalmente, junto com essa respiração, você deve lembrar-se de uma atividade que te dá prazer, tá? E você se envolver em fazer essa atividade. Durante os relaxamentos, sempre que você vai mudar uma atividade, o que acontece? Você normalmente pede para que a pessoa tome uma respiração profunda para se concentrar na nova atividade que a gente pretende com a meditação. Então, as respirações basicamente são assim. Agora, veja do relaxamento físico. Preste atenção. Então, no relaxamento físico, o que acontece? Vai se pedir uma respiração profunda, tá? E que você associe isso ao número 3. Então, pensar no número 3. Uma respiração profunda, no seu corpo como um todo. Além de fazer um passeio externo, a gente vai fazer um passeio interno. Então, a esse conjunto de orientações, nós chamamos de relaxamento físico. Então, é importante que você observe que é associado ao número 3 e ao passeio completo pelo seu corpo. Normalmente, a gente chama a atenção para que a pessoa se lembre do sistema circulatório, do sistema nervoso, do sistema ósseo e também do sistema muscular. Agora, eu quero que você procure lembrar o seguinte, no sistema circulatório, ele tem contato com todas as células. No sistema nervoso, também. Então, você pode, através desses sistemas, melhorar o seu relaxamento como um todo. No sistema respiratório,
vai interessar na corrente sanguínea. O sistema digestivo também vai alimentar as células pelo sistema circulatório. Agora, é importante você, na hora que se falar nesses sistemas internos, que você tenha uma imagem, porque meditação dinâmica é com imagens. Aí, quando você vai fazer o relaxamento mental, vai se pedir uma respiração profunda, que você pense no número 2 e numa atividade que te dê muito prazer. Então, que você escolha essa atividade e se sinta fazendo, e principalmente você explore no corpo a alegria, será a satisfação que sente ao praticar essa atividade. Então, a isso nós chamamos de relaxamento mental. O relaxamento... Você fecha o microfone, por favor. Então, o microfone da Lucy está aberto. Alguém fazendo barulho com o microfone aberto. Se você puder fechar seu microfone, eu agradeço. O relaxamento físico e mental, então, como é que você faz? Integrar os dois. Você inspira profundamente, pensa numa ação que te realiza. Então, quando você toma a respiração, você pensa no número 1, né? E ao exalar, você começa a se envolver com essa atividade, com essa ação que te faz muito feliz, tá? E que mais adiante, na terceira reunião, a gente vai incluir um termo chamado dimensão criativa, mas agora é uma atividade que te faz muito feliz. Isso é importante para você, tá? Depois dessa integração, a gente faz uma contagem regressiva e a gente normalmente orienta dizendo o seguinte: as contagens regressivas ajudam você a melhorar seu nível de meditação. Então, quando o orientador começa a contar de 10 a 1, você tem que fazer uma atividade mental que venha te ajudar a conseguir melhorar o seu nível. Então, para aprofundar o seu relaxamento, envolva-se com uma atividade que te dá prazer. Então, até a vestimenta que você usa para fazer essa atividade, se preparar para ela, porque a contagem regressiva é lenta. Então, dá para você fazer um monte de coisa durante a contagem. Então, quando você escolhe atividade e que te dá prazer, você tem que se sentir fazendo essa atividade. Então, a contagem regressiva é para que você se sinta envolvido com isso. Isso é o que nós chamamos de meditação dinâmica. É você se envolver com as imagens e com o seu corpo mentalmente também. A gente, em toda meditação, tem uma parte de autoenergização. Então, eu criei aqui uma imagem para te dar uma ideia de como você pode aproveitar essa autoenergização. Essa imagem tem que ser tua, uma coisa que você se lembre facilmente. Agora, o que isso vai provocar em você, essa autoenergização? Primeiro, que se você repetir em toda a meditação, você vai criar o bom hábito dessa energização. E o que vai acontecer no seu corpo? No seu corpo, você vai, com certeza, melhorar a imunidade. Então, se você trabalhar iluminando o seu corpo, na cor da luz que você tem a facilidade em se envolver, você vai melhorar, com certeza, a imunidade do seu corpo. Tem uma coisa que eu gosto muito e sempre oriento,
você imaginar-se numa ducha de água, numa temperatura agradável. Então, porque se a água é numa temperatura agradável e você imagina a água sobre o seu corpo, e como é na sua imaginação, você pode imaginar que essa água passa por dentro do seu corpo, ou seja, massageando todas as células. Então, isso vai acabar fazendo uma coisa importante no seu corpo, vai te revitalizar. Então, sempre que você puder, antes de começar se envolver na meditação em si, tá? É importante que você então trabalhe com essas ideias. Então, o dom, desenvolvimento e orientação mental, eu gosto sempre de simplificar chamando de desenvolvimento pessoal com meditação dinâmica. Então, quando você vai fazer isso, tem uma coisa que vai depender de você, que é a sua parte. Então, eu orientei algumas coisas que são importantes. Agora, tem uma coisa que você tem que fazer. O que é que você tem que fazer? Ter uma abertura para novas ideias. Então, isso você tem que estar aberto para experimentar coisas novas. E depois decidir se vai continuar usando ou não. Mas você tem que ter essa abertura para essas ideias novas. E você tem que ter uma atitude interior de participação. Então, se você participar das experiências, vamos chamar assim, ou das meditações, depois você vai poder reavaliar até desenvolver seu estilo pessoal. Eu gosto de falar de duas coisas. Exercitar a filosofia da formiga e sintonizar a lei da criatividade. Aí você vai dizer assim, Júlio, o que é essa filosofia da formiga? Então, a filosofia da formiga é o seguinte, é pegar o que interessa. Mas para pegar o que interessa, você tem que experimentar. Então, quando você experimenta, tá? Aí você pode fazer escolhas. E sintonizar a lei da criatividade é você lembrar o seguinte, que você pode melhorar sempre. Então, que tudo pode ser melhorado. Então, é importante que você se lembre que tem a sua parte também. Não adianta só orientador, não adianta... né? Tem mais alguma coisa, Júlio, que eu preciso saber? Tem mais algumas coisas que você precisa saber para te ajudar. Eu falei lá em frequências alfa, entrar em alfa. Então, o nosso cérebro, quando em atividade, ele produz uma série de frequências, em que em cada momento uma delas é predominante. Então, no tempo que eu comecei a praticar meditação, a ciência falava em 4 níveis de frequência cerebral. A frequência beta é quando você está desperto. Quando você está desperto e prestando atenção no meio, fazendo as coisas que você faz. A frequência alfa é quando você se concentra, ouvindo música, tocando, lendo, ou você inicia no sono. Então, na frequência alfa, normalmente, a gente tem os sonhos durante a noite. Então, mas lembre-se que você, mesmo que não tenha feito nenhum tipo de meditação, você produz frequências alfa quando se concentra, quando lê, quando pratica um esporte que você gosta e se envolve. Bom, tem o nível teta. Esse nível teta é um nível mais profundo, em que normalmente a gente vai fazer a recuperação do físico à noite. A gente produz no sono, eventualmente, durante a noite, uma vez essa frequência delta. É lógico, depende do seu estado, vamos chamar de cansaço ou não. Tá? Seu estado físico, você pode ir mais uma vez. Agora,
a ciência descobriu mais um tipo de frequência. Tá? Então, ali estão os níveis que eu vou comentar logo mais, mas eles apresentam a frequência gama, que essa frequência gama é quando você está trabalhando, eu chamo assim, com criatividade, uma atividade mental, criando. Quando você está desligado do seu físico, tá? Você produz um tipo de frequência que eles chamam frequência gama, que ela é acima de 30 Hz. Bom, eu vou explicar essas básicas, como a gente usa elas nas nossas meditações, e que a gente tem um interesse especial na frequência alfa. Então, quando a gente fala 21 ciclos, 14 ciclos, 7 ciclos, 4 ciclos ou abaixo, é o número de pontas que faz num segundo. Então, a frequência, a onda, faz um número de vértices num segundo. Então, veja bem, quando a gente está desperto, em média, você produz 21 ciclos. Mas se você está agitado, nervoso, pode produzir até 27, 30 ciclos por segundo. Então, se você está agitado, quanto mais agitado, maior é a frequência beta. Veja que a frequência alfa ela é de 7 a 14. Já no meu tempo foi de 7 a 13, depois a ciência foi ajustando isso. A frequência teta é de 4 a 7 ciclos por segundo. E abaixo de 4 é a frequência delta. Quando uma pessoa entra em coma, normalmente ela produz uma frequência abaixo de 4, ou seja, quando ela perde a consciência, ou então num sono muito profundo. Bom, como eu estava dizendo, o que interessa para nós é essa frequência alfa, quando a gente aprende a produzir essa frequência alfa voluntariamente, que é através da quietude da meditação. Então, veja bem, o propósito da meditação dinâmica é isso, aprender a produzir predominante as ondas alfa na hora em que se desejar. Quer dizer, quando você fizer o seu ritual de meditação, você está se preparando para produzir uma frequência entre 7 e 14. Vai depender do seu nível de relaxamento e de envolvimento com as técnicas que você vai estar no momento. Permanecer consciente durante esse estado. Então, produzir, a gente produz todo dia. Agora, é você escolher, eu vou produzir frequência alfa durante esses 15 minutos porque eu vou cuidar para melhorar a minha vida. Essa é a ideia da meditação dinâmica. E quando a gente aprende a tirar esses proveitos, é que a meditação passa a ter um significado importante. Bom, o que eu quero dizer para você também é o seguinte, se você está relaxado, sem pensamentos, o que vai acontecer? Se você relaxar e ficar sem pensamentos, o que vai acontecer? Você vai dormir. Então, o dormir é você relaxar e não pensar. Se você tem pensamentos livres, então, hora está aqui, hora está lá, vem outro pensamento, vem outro. Como é que a gente dá um nome para isso? Devaneio. Então, quando você tem pensamentos descontrolados, que você não tem controle, isso nós chamamos de devaneios. E quando você escolhe os seus pensamentos num determinado tempo, a gente chama isso de meditação dinâmica. Então, é quando você tem um propósito e trabalha com os pensamentos dentro desse propósito. Isso que você faz, a gente chama isso de meditação dinâmica. Você escolhe os pensamentos e se mantém neles. Bom, a gente tem um propósito com o relaxamento físico e mental. Então, é importante que você
curta esse propósito, é envolver-se conscientemente. Então, quando você tem um pensamento, não é só o pensamento, é você se envolver no pensamento. Então, isso é o que a gente chama de relaxamento físico e mental. Então, o que eu quero? Eu não vou admitir mais ninguém na reunião, entrou algumas pessoas bem mais tarde. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que eu quero que você se prepare para a meditação. Nós vamos ter uns 10 minutos de meditação. Então, aquilo que eu te orientei há pouco, eu gostaria que você colocasse em prática agora. Então, lembrando que a gente vai juntar razão, emoção, a parte física, e a gente vai buscar essa interiorização do nosso eu. Então, é essa a ideia que eu quero passar para você com essa imagem. Então, agora eu quero que você siga a orientação. Você já está preparado, então procure fechar os olhos e, a partir de agora, siga a orientação para que você faça uma excelente meditação. Abertos. Vamos iniciar. Entrarei no estado meditativo, iniciando com 3 respirações profundas e soltando o ar o mais lento que eu puder. Durante as respirações, procurarei uma posição cômoda para o meu corpo, sentindo os braços e pernas completamente livres. Devo lembrar-me que durante as meditações devo permanecer alerta. Agora farei as respirações. A primeira, a segunda, a terceira, faço mais um passeio pelo corpo, eliminando as tensões desnecessárias, principalmente nas pálpebras e no pescoço. Posicionando a cabeça na posição ideal para meditar. Procuro tocar o queixo no peito, a seguir relaxo. Agora dedico atenção para relaxar meu rosto. Devo usar a imaginação para que meu rosto e minha cabeça fiquem completamente relaxadas. A seguir, dedicarei atenção ao meu pescoço, externa e internamente, para relaxar ainda mais. Agora vou usar a imaginação para relaxar ainda mais meus ombros e as costas. Faço uma massagem mental. Tomando uma respiração, vou dedicar atenção ao meu tórax e o abdômen, externa e internamente. Assim vou relaxar ainda mais meu corpo. Devo lembrar-me de usar a imaginação para melhorar meu estado de saúde, dedicando mais atenção aos meus órgãos vitais, pulmões. Faço uma limpeza mental. Estômago, intestinos, fígado, baço, pâncreas, rins e coração. Devo lembrar-me que é através da corrente sanguínea que as células do meu corpo são alimentadas. E usando a imaginação, posso relaxar ainda mais. Com uma respiração,
vou concentrar-me nas pálpebras para relaxar ainda mais. Relaxo as pálpebras. Agora vou concentrar-me nas pernas e, usando a imaginação, vou relaxá-las ainda mais. Vou dedicar atenção a cada parte dos meus membros inferiores, começando nos quadris e terminando nos dedos dos pés. Agora, usando a imaginação, penso numa luz colorida que incida no alto da minha cabeça, percorre lentamente todo o meu corpo e sai pelos pés, integrando todo o meu relaxamento. Também posso imaginar uma ducha de água numa temperatura agradável, que incide no alto da minha cabeça e massageia todas as células do meu corpo. Agora escolho uma atividade que me sinto feliz ao fazê-la. E com uma respiração, vou envolver-me com esta atividade, vou realizá-la mentalmente até ouvir novamente a orientação. Acompanhe a orientação. Eu estou no nível de consciência interior. Este é o meu nível mental, onde minha consciência está ampliada e posso usá-la para qualquer propósito que desejar. As contagens regressivas ajudam na minha concentração e, para entrar num nível mental mais profundo e saudável, vou contar de 10 a 1. Usar minha imaginação associando uma atividade que me ajude a relaxar durante a contagem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora estou no nível mental mais profundo e mais saudável do que antes. E posso entrar no nível mental mais profundo simplesmente relaxando as pálpebras, ou com uma respiração profunda soltando o ar lentamente. É uma sensação muito agradável estar profundamente relaxado e consciente. É um estado muito saudável. Eu permanecerei sempre consciente e atento durante as meditações, para maior aproveitamento e fixação. Sempre que na meditação eu ouvir ou pensar na palavra relaxe, todos os movimentos e atividades desnecessárias ao meu corpo, cérebro e mente cessarão de imediato e ficarei completamente receptivo e relaxado física e mentalmente. Eu estou aprendendo a usar mais a minha mente e a usá-la de maneira especial. Posso melhorar controladamente as habilidades que tenho. Penso nas habilidades que tenho e que quero melhorar. Poderei desenvolver controladamente todas as habilidades que desejar. Penso nas habilidades que desejo desenvolver. Tenho consciência de que em níveis interiores só terei benefícios e vantagens. Assim, aproveitarei como referência de nível interior qualquer sensação diferente que venha sentir durante minhas meditações. Terei maior controle mental e emocional, e tenho consciência de que isto se tornará melhor a cada dia que passa. Todo meu organismo estará sempre funcionando no maior equilíbrio e com todos os órgãos em maior harmonia. Dedicarei mais atenção ao sistema nervoso,
penso no sistema nervoso. Dedicarei mais atenção ao sistema cardiovascular. Meu coração, veias e artérias. Dedicarei mais atenção ao sistema respiratório. Dedicarei mais atenção ao sistema digestivo. Dedicarei mais atenção ao sistema endócrino, minhas glândulas. Dedicarei mais atenção ao sistema muscular. Dedicarei mais atenção ao sistema ósseo. Meus movimentos devem ser harmônicos. E dedicarei atenção especial ao sistema imunitário. Assim, manterei meu corpo saudável. Posso aceitar ou rejeitar qualquer coisa que ouça ou perceba em qualquer nível mental. Sou eu quem estou no controle da minha mente. Eu estou desenvolvendo meus sentidos e minhas faculdades e poderei projetar a minha inteligência em qualquer ponto ou lugar deste planeta, a qualquer dimensão do universo, dentro dos diferentes reinos mineral, vegetal, animal e especialmente no reino do corpo e mente humana. Poderei perceber o que está acontecendo e aplicar medidas corretivas se isso for necessário e benéfico para a humanidade. Com uma respiração, posso relaxar ainda mais. A cada momento que passa, sob todos os aspectos, eu estou cada vez melhor. Sempre que eu funcionar nesses níveis mentais, receberei efeitos benéficos física, mental e emocionalmente. Sempre que eu ajudar a qualquer ser, vou sentir-me muito melhor do que antes. Sei que um dos princípios universais é amar e ser útil. Por isso, somente quando for para beneficiar a mim ou a outros seres é que serei capaz de funcionar nesses níveis mentais. E assim será. Atenção na orientação. Observo o meu corpo para lembrar da sensação de relaxamento. Agora vou sair da minha meditação. Começo tomando respirações profundas e soltando o ar rapidamente. Ao mesmo tempo, faço movimentos com as mãos e com os pés. Se sentir vontade, massageio o meu corpo para ativar a circulação e o tato. E, finalmente, com uma respiração, dou uma espreguiçada e, ao abrir os olhos, digo mentalmente: sinto-me muito melhor do que antes. Agora podem abrir os vossos microfones, se quiserem se cumprimentar.
Maravilha. Muito bom. Maravilha. Relembrando os bons tempos. Obrigado pela presença, Timóteo, Afonso, Rico. O Rico estava dormindo, Afonso. Ele está meditando, meditando. Oi, dona Simone, a senhora está bem? César. Oi, boa noite. Como está? O que Ele vê lá esses quadrinhos. eu reservei agora, pelo tempo que vocês quiserem, é a gente bater papo. Primeiro, se você tem uma pergunta, você está fazendo pela primeira vez, você que já fez, quer me fazer uma pergunta, então aproveite, abra seu microfone, faça a pergunta e eu vou responder. Cadê o microfone? Aqui. Lá. Está aberto. ó. Quer perguntar?